Olá! O negro e a produção audiovisual é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje, com Marco Antônio Fera, produtor, ativista e dono do canal Pretinho Mais Que Básico. Camila de Moraes, jornalista, cineasta e produtora de cinema. E Walter Regis, cineasta, creator e dono do canal Walter Regis. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Então, gente, eu já vou começar jogando uma polêmica para vocês, né? A polêmica sobre a produção da série ficcional sobre a vida da Marielle, né? A gente teve, né, a Antônia Pellegrino justificando o fato do José Padilha ser o diretor, né? Quando foi questionado porque eram pessoas brancas que estavam à frente desse projeto, ela disse, né, soltou a seguinte pérola, né? Porque no Brasil não tem um Spike Lee e uma Ava DuVernay. Ou seja, eu jogo para vocês, dissertem sobre essa pérola, por favor. Bom, saiu uma recente pesquisa, não é nem tão recente essa pesquisa que saiu da UERJ, né? Do número de diretores e roteiristas negros que a gente tem no Brasil, que na verdade eu acho que na pesquisa, fizeram em 2016, depois fizeram em 2018 novamente, e aí a pesquisa diz que 2% de pessoas negras no Brasil dirigem e roteirizam os filmes que são comercializados, e aí a gente já levanta para a disparidade, né? Mas não somos 54% da população afro-brasileira? Por que raios, por que diabos os negros não estão contando as suas próprias histórias? E aí vai muito desse discurso, né, que a Antônia e até o próprio Zé Padilha, que tem um filme que eu considero que é muito problemático, que é o Tropa de Elite, né? Eles contam as nossas histórias pelas óticas deles, né? Pela ótica de vamos estudar como é. E aí eles fazem um material audiovisual para uma população preta que, na verdade, não tem encontro com a própria história preta, e aí causa-se a alienação do audiovisual. E uma coisa que é muito importante falar, principalmente se tratando do filme da Marielle e do Zé Padilha, é que o filme O Tropa de Elite era para ter um protagonista negro. Não sei se todo mundo sabe. O Matias, né, era para ser o protagonista, e aí acontece uma coisa que se chama racismo estrutural e institucional. Os produtores entraram, não gostaram do desempenho do ator, e aí resolveram fazer o primeiro filme todo em off, colocando o Wagner, né? É Wagner... Wagner Moura. Não é o nome dele, gente? Wagner Moura como o... Exato. Colocando o Wagner Moura como o protagonista do filme. Um filme com uma abordagem totalmente complexa, né? Completamente fascista. Tanto que o 2 parece que é um pedido de desculpa. E é aí que a gente encontra subsídios, né? Para poder falar, mas será que ele vai colocar uma Marielle branca também? Aí eu provoco. Então, eu acho que é por isso que é importante, né, a gente fazer essas reflexões e essas provocações, porque quando o branco faz um filme sobre o negro, ele só coloca a violência, a marginalidade e os estereótipos. E quando o negro faz o filme é impressionante, mas o negro coloca a poesia, porque não somos só violência e marginalidade, né? Então, eu acho que é muito problemática essa fala da Pellegrino, e também é muito problemático colocar o Zé Padilha como o diretor dessa obra, né? Agora, dizer que não temos um Spike Lee e uma Ava é muito desconhecimento, né, da produção audiovisual negra, né? Desconsiderou até os grandes nomes, como Joelzito Araújo, Jefferson D., enfim, nomes aí que estão constantemente na mídia, premiados. Ela desconsiderou até, inclusive, esses nomes que são mais conhecidos, né? Por exemplo, o Joelzito Araújo, o filme dele, Filhas do Vento, levou quase todos os quiquitos, né? Como que você não sabe quem é José, como você não sabe quem é Joelzito Araújo, entendeu? Então, assim, é muito estranho mesmo, né? Eu acho que essa fala ela é complexa, né? Por
várias questões, né? Tem toda essa questão do desconhecimento de quem já está produzindo e está digamos, dentro dessa bolha, como, por exemplo, o Jefferson D., o próprio Joel Zito, que são pessoas que já produzem e têm uma certa notoriedade no espaço, mas também uma notoriedade de tantos outros produtores negros que produzem audiovisual numa contramão desse mercado, como exemplo mesmo, nós três que estamos aqui nessa entrevista. Né? Nós somos produtores, nós produzimos os nossos trabalhos, né? E tem uma outra gama de jovens, de pessoas pretas que estão produzindo numa periferia. E aí, esse discurso e essa fala, ela reforça, e para nós que temos esse olhar mais apurado, né, nós podemos identificar esse racismo estrutural que esse país está imerso. Né? Nós não temos um Spike Lee, ou esse Spike Lee não tem recursos e as ferramentas que vocês, brancos, têm para produzir. Né? Porque a gente precisa pensar que o audiovisual ele se dá a partir de uma ferramenta, né, que é fundamental para a produção do audiovisual, que é o financeiro, é a economia. Se a gente não tem dinheiro, não tem como a gente produzir um filme numa larga escala. O poder do audiovisual está na mão de homens brancos. Está na mão de homens brancos. E eles não discutem isso. É como se esse Spike Lee, essa Neiva, ela fosse implantada no mercado. Não existe porque não quer. Vamos discutir, então, racismo? Vamos discutir, então, racismo? Vamos discutir os seus privilégios? Vamos discutir que a gente não tem um Spike Lee porque vocês ocupam, em larga escala, o espaço dos Spike Lees brasileiros, né? E aí tem uma outra coisa que é nesse discurso que eu acho ridículo, que é a gente esperar que o Brasil tenha um Spike Lee, que o Brasil tenha uma Viola Davis, que o Brasil tenha uma Neiva. O Brasil tem a sua experiência enquanto Brasil, enquanto seres brasileiros. Não, a gente não precisa que exista um Spike Lee, não exista uma Neiva. A gente precisa que exista um Jefferson D., que exista um Ricardo Brasil, um Walter Regi, uma Camila, um Marco Antônio Fera. Nós temos as nossas experiências, nós contaremos as nossas histórias, porque as histórias que o Spike Lee conta são as histórias que ele está inserido, e a gente sabe que as realidades são diferentes. Então, assim, é um discurso totalmente torto, é ridículo, é desconhecido, é baseado na ignorância, e só compra esse discurso os iguais a esse discurso. E aí a gente está nessa história que o Brasil está hoje. Camila. Eu concordo com os meninos também, e é tipo não querer olhar para o lado, né? Não verificar, não olhar para o lado quem são as pessoas que estão aqui construindo junto esse audiovisual brasileiro, né? Porque agora a gente precisa dizer que esse audiovisual brasileiro ele é construído por diversos setores da população, né? E nesses setores da população está incluído pessoas negras produzindo há muito tempo, né? E aí é isso, a gente, para produzir grandes obras, a gente também precisa ter acesso a esses grandes recursos. Mas mesmo sem esse acesso, a gente já tem feito grandes obras. Só que isso é muito injusto, né? Essa realidade é muito injusta. Então, agora o que a gente tem que conseguir é fazer com que essa fatia do bolo ela seja repartida de forma mais equínime, né? Que nós, população negra, também tenhamos acesso a esses recursos para produzir as nossas obras com o nosso ponto de vista, né? Porque o que a gente está aqui debatendo e lutando pelos espaços é para contar as nossas narrativas, né? Chega de outras pessoas contarem, falarem por nós. Então, é saber que nada sobre nós sem a nossa presença. Então, quem vai contar essas histórias somos nós. E uma coisa que ilustra muito o que você está falando, né, o Camila, é a tua própria história, né? Você é a segunda cineasta negra a entrar no circuito comercial depois de 34 anos. Isso é muito surreal. É muito Levar surreal. 34 anos para que uma próxima cineasta negra pudesse colocar um filme em circulação no circuito comercial, entendeu? E eu sei que você colocou com muita luta da militância, não foi nenhuma grande distribuidora que pegou teu filme e que lançou, né? Você foi para o cinema, mas com a luta ali, com a militância, comprando os ingressos, divulgando e fazendo todo o movimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, e aí a gente percebe
o racismo estrutural que faz parte do audiovisual, né? Porque levou 34 anos para outro longa conseguir chegar no circuito comercial. E aí a gente vê a desigualdade que é, né? As condições que tem, porque distribuir um filme, produzir é muito caro, e distribuir também é muito caro. E a gente conseguiu fazer essa distribuição nacional por conta de uma comunidade negra que estava ali apoiando um filme que fala sobre uma temática negra, que infelizmente fala sobre o extermínio da população negra. E aí a gente teve todo esse apoio da comunidade negra, então é dizer que as nossas obras, elas têm público e elas têm pessoas que querem ver essas obras. Então, o que nos dificulta ainda é o acesso a esses recursos para produzir essas obras e a nossa dificuldade um pouco ainda de chegar nesses espaços, né? Então, a gente chegar no circuito comercial é furar uma barreira, furar um sistema e abrir espaço para que mais obras também cheguem nesse local, se assim for o desejo. E aí a gente tem, desde o início, quando a gente começou a lançar o filme, em 2017, foi com, tipo, ir no seu programa, conversar sobre, ter esses aliados, né? Ter essas pessoas aliadas de imprensa, sabendo que era importante a gente estar nesses espaços para dialogar sobre isso. E a gente só fez isso porque o real motivo, nós por nós, faz toda a diferença na nossa caminhada, né? Se hoje a gente está fazendo uma distribuição independente de 3 anos já, é porque a gente vem desse movimento negro que acredita muito nesse nós por nós e que faz toda a diferença, que faz com que a gente mostre, existem pessoas negras produzindo audiovisual brasileiro. E essas narrativas, elas precisam ser contadas desta forma. E a gente precisa ter esse espaço e ter acesso a chegar em todos os espaços que a gente quiser. E que assim for, seja em circuito comercial ou seja no cineclube, né, ou nas escolas. Mas a gente precisa chegar nesses espaços. Walter, dentro dessa linha do Nós por Nós, você tem construído a sua carreira muito nesse sentido, né? Você fez um filme que é maravilhoso, que eu assisti, que é o Preto no Branco, né? Que é Preto no Branco. Que é um curta incrível. E desde então você tem tocado a sua carreira com a ajuda das pessoas, né? Você foi para o Canadá fazendo uma vaquinha para poder representar lá o teu filme, e você vem nessa luta, né, do audiovisual no Nós por Nós. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória, como você tem conseguido construir isso e sobreviver nesse mundo do audiovisual que nos exclui, que nos invibiliza, né, que nos deixa à margem. Sim. Nós somos filhos daquela coisa da era que não era digital, né? Da era não tecnológica, aonde filmar era muito mais difícil. Filmar para a gente era praticamente impossível. E aí, quando chegou essa era digital, da tecnologia, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que tentar construir público, porque é um audiovisual que hoje está acessível para as pessoas. E aí, qual que foi o meu plano? Vim para a internet para poder construir público. Porque, assim, a gente espera sempre, e a gente merece, porque o dinheiro que sai dos filmes nacionais é o dinheiro dos nossos impostos. Né? A gente merece sim gravar com uma câmera de cinema. Eu sempre bato nessa tecla. Se faz arte no Brasil com dinheiro público, com dinheiro de todo mundo, né? Porque quando as empresas investem é por incentivo fiscal. Então, ou seja, tudo é dinheiro público. E assim a gente vai para um pequeno intervalo, mas fique com a gente porque é rapidinho. Eles só se sentem chateados porque a gente está naquele lugar do poder. Eu quero ficar rico.